Programa Personalidades aqui hoje trazendo o advogado Sérgio Tanuri, que é especialista em direito do consumidor, diretor da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, e vai ter bastante assunto para trazer para nós aqui, principalmente aqui sobre os problemas, né, das contas que não param de chegar. Tá todo mundo aí no isolamento social, mas a conta está chegando, ou seja, tem gente trabalhando, tá vendo? Estão entregando as contas. No segundo bloco também nós vamos ter uma participação hoje especial pelo Skype, a participação do Dr. Arthur Rolo também, que é especialista em direito do consumidor, em direito eleitoral. Nós vamos ter um embate aqui bem grande, você pode fazer perguntas, pode mandar pelo nosso WhatsApp no 965891878, ou pode mandar pelo Face da TV Grande ABC, que é @seucanalregional. Avise seus amigos que, caso não tenham a NET, né, o canal 3 da NET, podem assistir também, além do Facebook e do Instagram do ABC Repórter, podem assistir pela tvgrandeabc.com, que é o site, ou pelo abcreporter.com.br. Doutor Sérgio Tanuri, meu amigo, muito boa tarde, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Lembrando aí para as pessoas sempre, aqui no estúdio que é grande, nós não estamos usando máscara com uma distância grande, portas abertas, sempre à disposição aqui, colaborando com a população. E lembrando, é importante usar máscara, ok? Seja no trabalho, seja quando você vai ao banco, quando você vai ao supermercado. Nós tivemos aí vários números que mostram que a máscara foi muito importante, por exemplo, na Coreia do Sul, onde só teve 170 óbitos, uma comparação com um país como a Espanha, que não teve o uso da máscara, que teve mais de 11 mil óbitos, ok? Mas vamos lá, doutor Sérgio, obrigado pela sua presença. Muitos assuntos para a gente tratar. Qual que seria o maior, principal para você hoje, problema da população brasileira? Primeiramente, boa tarde, Walter Estevam, boa tarde a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui. Realmente, nessa época de pandemia, de coronavírus, muitas pessoas me perguntam como que está a questão das relações de consumo, os contratos a serem negociados e os boletos. Os boletos não param de chegar. Walter, tem muita coisa acontecendo no mundo jurídico e também, infelizmente, no mundo cibernético, os golpes estão aumentando. Golpes, inclusive, no auxílio emergencial, os R$600 do Corona Voucher. Imagina, as quadrilhas cibernéticas estão migrando, né, no mundo real, por isso, inclusive, que caiu o número de furtos, roubos, latrocínios, mas estão indo para o mundo virtual, dando golpe em quem precisa daqueles R$600 para comer. Vê se pode. Mas é normal. Inclusive, nós publicamos também uma matéria essa semana no jornal ABC Repórter, com a delegada que é presidente do sindicato dos delegados do Estado de São Paulo, e ela colocando esses fatos do aumento dos crimes digitais. Veja essa matéria que é bem importante e mostra da boa fé da pessoa. Como você disse, né? Ela está recebendo os R$600, ficou contente, está na conta e vem alguém lá e fala uma historinha e, logicamente, sempre tem... Olha, parece que é incrível, mas tem pessoas que acreditam, né? Eu lembro que nós fizemos aqui um anúncio e até fizemos um acordo com o Ministério Público por causa disso, que para fazer o empréstimo a pessoa tinha que depositar um valor para liberar. Aí chegaram a ligar para mim aqui e perguntar se eu conhecia. Eu falei, não conheço, mas sabe o que você faz? Vai lá pessoalmente, em vez de tratar por telefone, fazer o depósito, vai lá pessoalmente. A pessoa foi pessoalmente, lá na Praça da Sé, né? Viu, existia, tudo mais, preencheu os documentos, pagou a taxa lá, no outro dia liga, não tem mais ninguém lá. Ele voltou lá na Praça da Sé, sala fechada. É complicado, por isso, aqui vai algumas recomendações. A primeira, tem muita tentativa de golpe via smartphone, via celular, principalmente via aplicativo de mensagem, o popular WhatsApp. Você que está nos assistindo, não clique nesse link que você recebe por WhatsApp. Primeiro, que a maioria é link malicioso e também pode ser vírus. Em ambos os casos, eles querem roubar os seus dados pessoais. Os seus dados pessoais são muito valiosos no mercado, porque quem é honesto tem crédito. Então, eles pegam os seus dados pessoais, vão querer abrir conta, ter acesso a um cartão de crédito, fazer financiamentos e, principalmente, roubar essa questão do auxílio emergencial. A segunda questão que está aumentando muito, Walter, é a questão da abordagem
de estelionatários em lotéricas que chegam falando que, perguntando se as pessoas querem auxílio para a retirada do auxílio emergencial, principalmente eles abordam idosos, ou seja, uma covardia, que é um absurdo. E aí vai uma recomendação. Você que está nos assistindo, está numa lotérica, fazer um pagamento, um saque, se alguém te abordar, não aceite ajuda de estranhos. Primeiro porque a Caixa Econômica Federal e o governo não tem gente na rua oferecendo ajuda para a população. E segundo, nunca aceitar ajuda de quem você não conheça. É muito importante. Vou também fazer um pedido, um alerta, aí, principalmente aí, às forças policiais, vamos rondar mais. Né? Tô falando, as proximidades dos bancos. Das casas lotéricas, né? Porque o que a gente tem visto, cena em todo o Brasil, de polícias e principalmente GCM a mando de superiores, tirando gente da praia, tirando gente de uma caminhada, mas eu queria ver tirar bandido que está cercando os velhinhos na lotérica. Isso é mais importante ainda. Serginho, essa semana nós recebemos aqui a conta de telefone e de luz e como já era de se esperar, né, não causou estranheza, mas era de se esperar, a conta veio mais cara, né, mostrando que não há nenhum limite para essas empresas que são fornecedoras de água, luz, telefone. Como que pode? Se nós estamos com o pessoal reduzido a 20%, a maior parte do dia ninguém na casa, como que pode vir mais conta de luz, como pode vir mais conta de água ou de telefone? Walter, eu acho que Bem, antes, nós fizemos algumas consultas e mostramos o seguinte, olha, a Eletropaulo respondeu que esse mês não teve vistoria nas casas, não teve o registro, então eles fizeram pela média. E pela média, se nós gastamos 2.000 no mês, 1.700 no outro, veio 1.800. Olha, não dá para entender. Se não teve, tinha que fazer no mínimo pela mais barata, não pela média, porque sabe, é certo que todo mundo ficou fechado. A grande maioria ficou fechada, principalmente as empresas. Então, como que pode aumentar? Agora, logicamente, tivemos que pagar, porque senão vai cortar. Essa é a primeira atitude, né? Primeiro pague, porque se você precisa de energia, quem não precisa de energia, né? De água, de telefone, então tem que pagar. Qual vai ser o procedimento agora? Entramos com a reclamação, você acha que as empresas vão acabar devolvendo esses recursos para os consumidores? Veja, Walter, essa é uma questão muito alarmante que está acontecendo, porque como eles não têm pessoal para fazer a medição, estão chutando através de uma média, o que não bate com a realidade. Como o movimento de toda e qualquer empresa, todo e qualquer comércio, caiu pelo menos 70%, 80% daqueles que estão abertos, que a maioria está fechada por causa da quarentena, mas alguns serviços estão abertos. Então, você, empresário, que teve uma surpresa como o Walter teve aí com essa suposta conta, uma média, você pode contestar isso na ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, na ANEEL, que é o órgão regulador por fiscalizar o serviço essencial de energia elétrica, contestando. E a inversão do ônus da prova, sempre a favor do consumidor. Nunca, no caso, o consumidor, seja ele um empresário, um microempresário, você também consumidor final na sua residência, você não tem que provar isso, é a concessionária de energia elétrica que tem que provar que você gastou. Isso daí não tem como provar, porque eles estão fazendo por uma média. Média é hipotética. E a ANEEL já deixou acontecer, porque ela sabia que isso ia acontecer. Tava na casa, a gente estava esperando chegar a conta exatamente. Fiquei, quero ver a conta, porque eu sabia que no dia que ia chegar, a gente não ia ter surpresa, né? Já era óbvio que eles realmente iam botar o preço maior, o valor maior do que teve o consumo. Nós temos aqui 12 horas de programação diária, nós estamos fazendo somente ao vivo agora e estamos reprisando os programas. Ou seja, não tem ar-condicionado, não tem luz, não tem nada para a pessoa falar que nós tivemos aumento na conta. Se o mês passado foi 1.700, tinha que ser no mínimo a metade no mês passado. Vem mais do que o mês passado. Mesma coisa com o telefone. O telefone também tem uma agência... Sim, a Anatel. A agência reguladora é a Agência Nacional de Telecomunicações, que a Anatel
ela serve para receber toda e qualquer denúncia contra as operadoras e funciona. A ouvidoria da Anatel, você entra lá, faça ou por telefone ou pela internet, registre o seu caso, a sua reclamação, qualquer problema, seja ele com promoção, com falta de serviço, está tendo muito problema de manutenção também, e você pode registrar. Depois de um prazo de 10 dias, vem a resposta oficial da companhia. As agências reguladoras têm um papel fundamental na defesa do consumidor e funcionam. Funcionam, sim, no quesito de dar respostas e de cobrar dessas empresas concessionárias de serviço público. Agora, realmente, não é justo a gente pagar por algo que não consumiu. Essa semana nós fizemos até um comentário sobre um outro site também de reclamações, sim, que é só para pessoa física. Sim. Vale a pena fazer nos dois? Faz de um só? Tem diferença? Sim. Para quem é pessoa física ou até MEI, microempreendedor individual, existe a plataforma www.consumidor.gov.br. É uma plataforma para solução de conflitos. Tem várias empresas cadastradas lá, no qual elas se comprometem a receber as denúncias do consumidor e tentar uma solução sem que ela vá para o Poder Judiciário. Funciona muito bem, sim, a plataforma consumidor.gov.br, é gratuito, você está com problema com qualquer tipo de empresa, você vai lá, faça a sua reclamação e as empresas lá cadastradas vão responder e o índice de solução de conflito é muito alto, Walter. Nós já recebemos também alguns e-mails, comunicados, que as empresas de prestação de serviço de plano de saúde vão dar aumentos no próximo mês. Como fica essa questão de aumento nesse momento da pandemia? Todo mundo sabendo que ninguém teve aumento, principalmente, vamos lembrar a questão agora aqui dos empresários, dos comerciantes, que têm as questões reduzidas, como que vão fazer para assumir um aumento nesse momento do corona? Esse é um assunto muito importante, Walter. Eu também estou muito preocupado com a questão dos planos de saúde. Primeiro porque mais de 3 milhões de pessoas foram jogadas fora dos planos de saúde. Tinha 43 milhões de pessoas com planos de saúde desde a crise de 2015 para cá, 3 milhões já caíram fora. Ou seja, foram enxotados, não conseguiram pagar e foram jogados para o SUS. Agora, os que ainda têm plano de saúde, estou muito preocupado porque agora, no final deste mês, a Agência Nacional de Saúde, que é um órgão responsável por fiscalizar, multar as agências de planos de saúde, regular esse setor, vai soltar aí o índice de reajuste. E esse índice é medido como? Eles pegam a inflação médica, né, baseada nos últimos 12 meses. Eles pegam o abril de 2020, vai até maio de 2019 e baseado em planilhas essas que eu nunca vi, fornecidas pelas operadoras de seguro-saúde, né? Eles fazem um índice que é divulgado ao mercado. Realmente vai ser muito preocupante, porque com essa queda, o ano passado foi em média 19,5%. Teve empresas um pouco mais, aqueles planos corporativos, outras um pouco menos. O índice para planos individuais é menor, mas tem muita pouca gente com plano de saúde individual. A maioria é corporativo. E não vai dar, o consumidor não vai aguentar pagar um índice semelhante ao ano passado. E agora, Walter, estou preocupado com uma outra situação. Como que vai ser jogado o aumento do plano de saúde dessa questão do coronavírus. Porque as empresas de planos de saúde, as operadoras, elas sempre dão um jeito de faturar mais. Ano após ano são lucros bilionários nos seus balanços e sempre a conta é do consumidor. Então, a gente pede atenção à Agência Nacional de Saúde e as entidades de defesa do consumidor estão alertas. Inclusive, mas precisa resolver antes do aumento, né? E depois do aumento, sim, já está sacramentado. Até você conseguir tirar, ou a pessoa, como eu falei assim, deixar de pagar, porque se ela deixar de pagar, ela não vai ser atendida. Sim. Então, o governo precisava tomar essa atitude antes do aumento, né? Sim, e principalmente, Walter, aí tem uma outra questão, que a ANS, como outras agências reguladoras, elas são mandatos às suas diretorias, tem muitos dirigentes
dessas agências reguladoras que são do governo anterior, porque os mandatos são de 3 anos. Então, como são independentes, elas não têm, teoricamente, influência do governo. Aí o que vão precisar é do Ministério Público Federal e das entidades de defesa do consumidor ir para cima, pedir explicações e principalmente ter acesso a essas planilhas, que ninguém tem acesso a essas planilhas dos planos de saúde. Bem, o Jornal BC Repórter vai publicar amanhã uma matéria, inclusive com uma comerciante aqui do bairro Fundação, sendo que ela está de portas fechadas, continua pagando o seu aluguel, continua pagando IPTU, continua pagando tudo, inclusive, né, água, luz, e chegou a conta para ela, inclusive, de um consumo maior também, né, na conta de água, que é uma coisa que não é inexplicável, né, como consegue pagar mais de água o estabelecimento estando fechado. E essa é uma questão aqui mais regional para nós, mais municipal, que vale a pena você ficar esperto aí, porque as contas vão chegar com esses aumentos. E a dúvida é agora, se a pessoa deixa de pagar, o Saesa pode cortar a água? Walter, nesse período de pandemia, as entidades de defesa do consumidor, elas têm deixado bem claro que consideraria uma prática abusiva e portanto, ilegal o corte de serviços essenciais durante a pandemia. Então, quando houver esse risco do coronavírus, qualquer agência de água, qualquer departamento de água de todo o estado, se o consumidor final deixar de pagar uma conta, não poderia haver o corte do fornecimento de água, porque por ser serviço essencial. A base é o artigo 22 lá do Código de Defesa do Consumidor. Agora, telefone é essencial? Telefone, em tese, não seria essencial. É água e luz. Vale até lembrar aquela questão que você estava comentando, né? Hoje, televisão em casa é essencial? Então, se a televisão queimar, o cara vai levar para arrumar onde? Qual que é essa questão? A forma dele poder arrumar? Então, o embate que os comerciantes, eu tenho visto, Walter, inclusive na capa dos jornais de hoje, os comerciantes, a Associação Comercial de São Paulo, a Facesp de São Paulo, entrou outras entidades aí também, elas querem uma flexibilização dessa quarentena, que está prejudicando não apenas o empresário, está prejudicando o consumidor. Como você bem disse nesse exemplo, em época de pandemia, que as famílias ficam em casa, na quarentena, pai, mãe, os filhos, quebram uma televisão. Televisão é essencial ou não? A meu ver, é essencial durante a quarentena. Aí o que acontece? Assistência técnica não está funcionando. Se quebra ou se deixa de funcionar o seu aparelho da TV por assinatura, o que acontece? Você liga lá primeiro, logo na primeira ligação, eles já falam que estão com o pessoal reduzido para fazer a manutenção, para mandar um técnico na sua casa. Então, isso daí que a gente não entende e pede a flexibilização. Tem setores do comércio, tem setores aí dos prestadores de serviço que querem e precisam voltar a trabalhar, Walter. E como você mesmo disse, gostaria muito de que toda a população comemorasse o 1º de maio, o Dia do Trabalho, trabalhando. Isso daí. Olha, o Celso está dizendo até o seguinte, né, sobre essa matéria da conta de água. Sobre o pagamento das contas de água, esgoto da taxa de lixo de São Caetano, o Saesa disse que não há isenção. Mesmo na quarentena, o que o comerciante deve fazer para postergar o pagamento ou até conseguir isenção, alegando o comércio fechado pelo isolamento social. Ele tem como fazer esse recurso? Tem como buscar isso onde? Porque eu falei, se ele deixar de pagar, vai cortar. Isso. A minha recomendação, Walter, é pagar. Pagar para não ter problema. Até para serviços que vão ter algum tipo de prorrogação no vencimento das contas, essa conta vai chegar para você. Você vai ter que pagar seja em julho ou em agosto. Agora, existe outra questão, você contestar aquilo que consumiu. Esse é uma outra questão que existe aí nas ouvidorias, você pode entrar com pedido e contestar o valor, mas pague em dia essa conta para não ter problema. Essa é a minha recomendação. Não vai ter jeito. Como eu falei assim, mesma coisa que nós fizemos aqui.
não pode correr o risco. Você não pode correr o risco de ficar sem água, luz e telefone. Sim. É muito importante, então tem que pagar. No seu dia a dia, como está sendo a questão, você falou do comerciante, né, da associação comercial, inclusive nós fizemos uma matéria hoje importante dessa questão da abertura do comércio, até que o Serginho tinha dito para nós que a FACESP já tinha até arrumado um slogan, né, que seria Dia do Trabalho Trabalhando, que é a manchete do jornal ABC Repórter hoje. Em Santo André, o prefeito Paulo Serra já criou um comitê de estudo para fazer uma flexibilização da abertura do comércio. Entretanto, o Paulinho está mandando para o Ministério Público a questão, né, ele está tirando da questão da prefeitura fazer essa decisão e jogando para a própria justiça. E mais avante, quem foi mais ousado nesse momento foi o prefeito de Diadema, o Lauro Michels, que ontem assinou um novo decreto dizendo o seguinte, olha, vai ter uma flexibilização, as pessoas precisam marcar agenda para que não tenha aglomeração, ou seja, usar de todas as formas possíveis para atender o que a OMS está pedindo em termos de higiene, em termos de não fazer aglomeração, de fazer isolamento. Isso há possibilidade, né? Se a gente vê que as indústrias hoje, se as empresas que fazem construção civil estão podendo manter seus empregados trabalhando e tem aglomeração, por que não pode, num pequeno comércio, onde a pessoa recebe uma pessoa, duas, né? Às vezes no dia inteiro, né, recebe meia dúzia de pessoas, né, não daria nenhuma por hora, por que não pode abrir o comércio e pode abrir? A gente entende a questão da questão de ser essencial, né, como diz a lei e tudo mais. Mas mesmo, como o Serginho falou, tem a questão de ser essencial outros serviços e que não precisariam, logicamente, ficar fechados. Que ele pode agendar como cabeleireiro, como barbeiro, como um monte de prestador de serviço que pode fazer esse trabalho por agendamento, que pode receber pessoas individualmente nas suas lojas, que podem usar as máscaras, que podem até oferecer uma máscara para o cliente entrar no seu comércio. Então tem várias possibilidades. Essa é a proposta, inclusive, da Associação Comercial de São Caetano, de fazer esse trabalho fundamental que é da reabertura e tem que ser rápido, né? Não pode ser como o governador Dória está querendo para o dia 10 dar uma decisão do que vai ser feito. Ele não está dizendo que a partir do dia 10 vai abrir. Sim. Ele está dizendo que no dia 10 ele vai apresentar o que vai ser feito, né? Ele vai lembrar também que no dia 10 é o dia especial para o comércio. É a segunda data mais importante para o comércio depois do Natal. É o momento dos comerciantes tirarem a diferença da troca de figurinha que eles fazem o ano inteiro. São nas datas especiais. Então nós propomos aqui pela Associação Comercial de São Caetano, as associações comerciais da região que fizeram um documento e entregaram para o consórcio intermunicipal do ABC, pedindo a flexibilização e rápida, que a gente tenha realmente, a partir do dia 1º, uma decisão de como fazer esse encaminhamento. É isso daí, Walter, e com certeza isso é um pedido de vários comerciantes, porque não dá mais, hoje saiu nos jornais, a perda do PIB, somente do Estado de São Paulo, são 87 bilhões, isso mesmo, 87 bilhões, a queda de arrecadação prevista, não dá mais para ficar totalmente parado. E outra, vamos deixar bem claro aqui, nós somos a favor da ciência. Está de parabéns essa questão do isolamento, achatou a curva, mas agora vamos liberar. Vou dar um exemplo. Existe razão para um chaveiro, por exemplo, continuar fechado? O chaveiro, quantas pessoas recebe por dia? Outra questão, uma sapataria, que a pessoa precisa trabalhar consertando o sapato das pessoas, engraxando. Tem aglomeração em sapataria? Assistência técnica, tem aglomeração em assistência técnica? Pô, pessoal, aí é uma questão de bom senso. E como o Walter falou, tem que ter aí uma sensibilidade por parte de todos os governadores do Brasil, principalmente o governador João Dória de São Paulo, que ontem fez uma coletiva, chamou 4 secretários de Estado para não anunciar nada. Ele falou que vai anunciar dia 8 umas medidas para o dia 10. Está todo mundo esperando uma flexibilização. O ano já está difícil com essa quarentena, governador Dória, o comércio não pode ficar parado no Dia das Mães. É a segunda data mais importante do comércio. Tem que ter
sensibilidade agora por parte do poder público. E vou outra questão, Walter. Tem grandes cidades do estado que não têm, graças a Deus, a questão do coronavírus. Não tem ainda infectados. Por que o comércio está fechado nessas cidades? A gente lê o caso, vê muita repercussão, inclusive as entidades aí do comércio falam, o caso de Presidente Prudente, que é uma região grande e está fechado o comércio. Por que está fechado? Por que não abrir? E está de parabéns governador Ibanez e o governador também de Santa Catarina, que flexibilizaram e abriram o comércio, né, regras mais flexíveis em seus respectivos estados. É isso que a gente espera aqui para o estado de São Paulo. Bem, vocês sabem que além do canal 3 da NET, nós temos aqui também as pessoas que acompanham pelas redes sociais, tvgrandeabc.com, abcreporter.com.br e pelo Face, seu canal regional, que você pode mandar aqui mensagens, perguntas. Lembrar aqui a participação do nosso amigo advogado, Marcos Buim, Reinaldo Garcia do Nascimento, Cláudio Rodrigues Vecchia, Luiz Gomes. Luiz, essa pergunta você está me mandando aqui, inclusive, será que se eu faria diferente se eu estivesse na prefeitura? Não, você já viu na minha atitude, né? Quem é a pessoa que tem mais enfrentado aqui essa administração sou eu. Inclusive, entrei com impeachment do próprio prefeito pelos mesmos motivos que ele foi cassado agora no TRE. Então, os vereadores já podiam ter resolvido isso o ano passado. Então, é questão de postura, de histórico, né? A gente conhece as pessoas pelas atitudes, não pelas palavras. Também está aqui Juscelino Alves dos Santos, o Celso que mandou a pergunta dele, que é jornalista, José Francisco Cruz, Silvio Estrela e outros. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois vamos ter aqui a participação pelo Skype do Dr. Arthur Rolo, também que é advogado, especialista também em direito do consumidor, e você pode mandar as suas perguntas aqui para a gente fazer o debate. Não saia daí não, já estamos de volta. Grande abraço. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, agora com a participação já aí do nosso amigo Dr. Arthur Rolo, advogado, especialista em direito do consumidor. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa aqui no Personalidades na TV Grande ABC da NGT. Boa tarde, meus amigos Walter Estevam e Sérgio Tanuri, um prazer falar com vocês. Aí estava ouvindo, já estava querendo entrar na discussão quando vocês estavam falando de reabertura do comércio, tudo, porque eu estava falando hoje de manhã com um prefeito que estava me dizendo o seguinte: vai reabrir o comércio, só que não tem dinheiro, significa que as pessoas não vão ter como comprar, e aí a tendência do comércio é fechar, não por quarentena, mas por falta de dinheiro. Tanto é que o Henrique Meirelles e o Maílson da Nóbrega já estão se manifestando que para ultrapassar essa crise vai ter que emitir papel moeda, porque senão a gente não vai conseguir enfrentar. Doutor, e para nós que não temos como emitir o papel moeda, o que nós fazemos para pagar as contas agora? Tem que priorizar, né? Tem que tentar enxugar os gastos. Eu acho que todo mundo está fazendo isso, né?
enxugar os gastos e trabalhar aí dentro do possível para conseguir, por exemplo, comerciantes estão tentando vender online. Eu acho que isso vai ser uma mudança interessante para o futuro, porque eu acho que quem não estava atualizado com essas compras online vai começar a usar bastante compras online. Acho que o delivery vai ganhar força e eu acho que, concordo com o Sérgio, acho que já chegou na hora da gente flexibilizar, mas é fato que os hospitais públicos de São Paulo, por exemplo, principalmente na periferia, já estão com um índice de lotação bastante grande. A gente viveu, num primeiro momento, a lotação aqui em São Paulo dos hospitais particulares, e agora as pessoas de mais posses ficaram em casa, aquelas que primeiro foram contaminadas por conta das viagens, né? E agora o pessoal da periferia está sendo contaminado e os hospitais estão bastante cheios. Agora, no interior, realmente, tem cidade que não tem nenhum caso de coronavírus e a economia precisa girar. Agora, a questão é, será que vai girar voltando o comércio? Doutor, logo de cara, assim, a questão assim, escolas, por exemplo, ficou um mês sem aula, eu tenho que pagar esse mês para a escola? Então, tem que pagar. Isso é uma coisa que está todo mundo perguntando. Eu e o Sérgio temos filhos pequenos, estamos nessa situação. Eu tenho um filho, por exemplo, que está em escolinha infantil, que a rigor não precisaria nem estar na escola, porque não é obrigatória essa escola infantil. E eu estou pagando, mas tem pai que acabou rescindindo o contrato. Com filhos maiores aí que estão naquela idade escolar obrigatória, naquele chamado ensino fundamental, aí o pai não pode tirar o filho da escola porque é aquele crime do artigo 249 do Código Penal do abandono intelectual. Então, o que acontece? Vai pagar, só que tem escola que está dando desconto. Não é obrigatório o desconto, mas tem escola que está dando desconto. Agora, com certeza, naqueles contratos acessórios, como transporte escolar, como curso de idiomas, como período integral, esses o consumidor pode pedir para a escola para parar de pagar e pagar só o ensino básico, que vai ter que ser reposto. Tem muita criança aí que está tendo aula online. Eu tenho um filho de 8 anos que está tendo aula online, mas é uma quantidade de horas pequena, precisa manter aquelas 800 horas aula, isso vai ter que ser reposto, por isso que os pais vão ter que continuar pagando, e isso em algum momento vai ter que ser reposto. Muito bem. Doutor Sérgio, sua vez aí. Primeiramente, um abraço ao doutor Arthur Rolo, ele que vem de uma família tradicional, um clã de especialistas em direito eleitoral, também defesa do consumidor. Doutor Arthur, aqui vai uma pergunta. Nessa pandemia também estamos tendo algumas surpresas também, parece que está tendo um bom senso entre todas as partes, porque na verdade todo mundo é vítima economicamente da pandemia. Eu queria que o senhor falasse para nós aí a questão locatícia, porque na associação comercial chega muita pergunta de comerciante que tem o seu pequeno comércio lá, como que ele faz para pedir aí um desconto, uma isenção, depois tem que assinar alguma coisa. Como fica a questão locatícia em tempos de pandemia? Bom, tem projeto de lei rodando, Sérgio, para pura e simplesmente isentar os locatários do pagamento do aluguel, que eu pessoalmente acho um absurdo, porque os locadores dependem desse dinheiro para sobreviver. Não adianta você jogar tudo para o lado do locatário e deixar o locador na mão, porque o problema vai existir do mesmo jeito. O que a gente tem visto é um bom senso na negociação. Tem gente que está pedindo 50% de desconto e está conseguindo. Tem gente que está pedindo 30% de desconto e está conseguindo. Me parece que nesses meses mais agudos, um desconto de 30%, e é desconto mesmo, não é para pagar lá na frente. Um desconto de 30% me parece bastante razoável. Agora, teve locatário que quando foi adotada a quarentena num dia, no dia seguinte ele já estava dizendo que não ia pagar aluguel.
tem pai que já falou que não vai pagar pensão. As coisas precisam continuar. Não é pura e simplesmente decretar moratória e sair dando calote geral. Quem tem pensão alimentícia para pagar, tem que pagar. Quem tem conta de água para pagar, como vocês já disseram, tem que pagar. Quem tem aluguel para pagar, tem que pagar agora. Renegociar. Isso é o governador, né? Que às vezes as pessoas têm que pagar, né? O comércio precisa voltar a trabalhar. Com certeza vai ter que voltar, não vai ter jeito, Paulo. As contas precisam ser pagas. Só para você ter uma ideia, eu falei com o prefeito hoje, como eu disse para vocês, as prefeituras estão quebradas. As prefeituras do litoral, por exemplo, que recebem royalties de petróleo, a Petrobras não está pagando, e as prefeituras estão quebradas, as pessoas estão deixando de pagar imposto. Naturalmente, a primeira coisa que você para de pagar são os impostos, e as prefeituras estão tendo despesa aí por conta do coronavírus, estão tendo que se preparar, porque tem que deixar médico de plantão, tem que deixar respirador artificial, e não tem dinheiro. Vai ter prefeitura que vai ter problema para pagar funcionário público, ou seja, está todo mundo na pindaíba, todo mundo sem dinheiro. A recomendação aí para esses pequenos comerciantes é negociar o aluguel. E precisa ficar claro que o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, implantou uma Câmara específica de conciliação, para conciliação entre empresas, porque a tendência de corrida para o judiciário vai ser enorme. Então, precisa haver bom senso dos dois lados e negociar, porque se um puxar tudo para o seu lado e o outro puxar tudo para o outro lado, vai parar no judiciário e aí o prejuízo é muito maior. Doutor Arthur, uma outra pergunta. Nós estamos vendo em todo o Brasil notícias de prefeitos que querem flexibilizar a questão do comércio, a abertura do comércio durante a quarentena. Só que aí vem o Ministério Público e fala que o decreto municipal não deve prevalecer. Como que funciona essa questão? Ou seja, o prefeito ele não tem poder para flexibilizar o comércio? Outra notícia que eu tive hoje, conversando com esse prefeito, foi justamente que aqueles prefeitos que estão flexibilizando, abrindo o comércio contra o decreto estadual, estão sendo processados pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público está entrando com ações judiciais contra esses prefeitos, porque eles estão flexibilizando e supostamente colocando a população em risco. Então, pode ser questionado, qualquer prefeito tem o poder de questionar esse decreto do governador judicialmente. Existem ações para esse fim. Agora, por exemplo, foi citado um caso, inclusive, do ABC, quem reabre o comércio contra o decreto sem se insurgir por via de ação judicial contra o decreto, está sujeito a tomar uma ação judicial e a ter uma grande dor de cabeça com o Ministério Público. Então, precisa chegar num meio termo. Eu tenho para mim também, inclusive, eu tenho conversado com bastante gente, eu acho que a quarentena precisa ter uma flexibilidade, mas eu estava ouvindo vocês falando do chaveiro. O grande problema que eu tenho visto, vi isso ontem na televisão ainda, é o transporte público. Que a hora que todo mundo voltar, vai todo mundo aglomerar no transporte público. Às vezes você fica lá no escritório você sozinho, mas se você precisa usar o transporte público, o que vai acontecer é que você vai aglomerar no transporte público. Então, eu acho que este é um gargalo, o transporte público lotado que a gente sempre tem, é um gargalo que a gente vai precisar resolver. Eu estava vendo ontem também que em aviões eles estão projetando uns protetores, umas divisórias entre os assentos de acrílico, para um não ficar tão perto do outro, e no transporte público não tem jeito. Então, esse é um problema grande que a gente vai ter. Mas você também pode diminuir, né? Um banco, uma pessoa por banco, limita o número de pessoas dentro do transporte, tem que ter algumas formas para começar a fazer a rodada. Doutor, teve um caso emblemático aqui no último domingo, que o prefeito Cassado aqui de São Caetano acabou entrando na justiça para conseguir uma liminar para que não tivesse uma manifestação dos comerciantes que tinham programado uma carreata, né? Tendo em vista que a manifestação é constitucional,
Como o senhor vê essa questão, até porque o governador agora está dizendo também que vai proibir de fazer na Paulista. Qual que é a sua análise dessa questão? Bom, os movimentos eles têm que ser feitos, as manifestações são legítimas, tem formas de expressão de pensamento, todo mundo tem o direito de se expressar. Começo falando em relação às manifestações da Paulista, não foram só carreatas, né? Eles fizeram carreata, mas no meio da Paulista eles desciam do carro, interagiam entre si, até porque esse povo que está fazendo essas carreatas aqui em São Paulo, eles não acreditam em coronavírus, eles acham que isso é invenção da mídia, invenção chinesa, negam a ciência, o que me parece absurdo. Eu acho que uma carreata, todo mundo dentro do seu carro, buzinando, desde que não passe perto, obviamente, de hospital, que também foi outro problema que aconteceu aqui em São Paulo. Eu acho que essa manifestação é uma manifestação legítima, desde que todos se cuidem, desde que não haja aglomeração. Eu acho que a gente tem que prestigiar. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a tal da primeira emenda, né, que é um dos valores mais protegidos lá pelos americanos, essa liberdade de expressão. Aqui também a gente defende bastante a liberdade de expressão, só em casos extremos é que ela pode ser limitada. Eu não vejo esse caso aí de São Caetano como um caso extremo. Doutor Arthur, nós temos visto na mídia também alguns excessos. Por exemplo, lá no Piauí, o governador Wellington Dias, ele mandou a guarda municipal fechar, usando toda a força, um comerciante que estava tentando vender roupa, ou seja, pagar as contas do seu comércio. Foi de uma brutalidade tremenda. Também no Rio, Wilson Witson usou a sua polícia para tirar as cenas ficaram famosas, uma banhista que caminhava sozinha na praia, teve que vir polícia, carregaram ela. Nós vimos também o prefeito Edinho Araújo, lá de Araraquara, usar 4 pessoas da sua guarda municipal para tirar uma senhora que estava caminhando numa praça. Minha pergunta é, aonde que passa essa questão do abuso de autoridade e como que os governantes podem responder criminalmente por excessos? Bom, a gente tem um princípio constitucional que é o princípio da proporcionalidade, né? Precisa ver se essas medidas de contenção da população são proporcionais ou não. Aqui em São Paulo, aquela famosa Praça do Pôr do Sol, tinha final de tarde que ela estava completamente apinhada. O que foi feito pelo prefeito, na minha concepção, de forma acertada? Cercaram a praça. Praia, assim, se um está lá na praia, dali um pouco chegam 2, chegam 3, e aí aglomera. É complicado você permitir o acesso de uma pessoa, porque outras vão ser chamadas. De qualquer forma, eu acho que tem que ter a conversa. O que a gente tem visto nesses casos, por exemplo, teve um caso, acho que foi em Araraquara, que a moça estava lá no banco sossegada, mas estava bebendo no banco da praça. Fica complicado você também permitir que as pessoas frequentem espaços públicos, porque é a hora que você permite uma pessoa, vem 2, vem 3, e aí todo mundo aglomera e aí gera o problema. Mas eu acho que tem que ter diálogo. O que eu vi nesses casos extremos foi que não houve diálogo de parte a parte. E aí entra aquela questão, o policial abusou de autoridade, mas também você orienta a pessoa, fala assim, olha, por gentileza, saia da praia, e aí a pessoa não sai, aí acaba tendo que usar a força policial. Mas um problema que está acontecendo no Rio de Janeiro, que a gente tem visto diuturnamente, ninguém caminha na praia, mas todo mundo caminha no calçadão, que também gera aglomeração. Se houvesse uma divisão entre praia e calçadão, as pessoas precisam se exercitar, as pessoas precisam tomar sol. Um outro grande problema que está gerando essa quarentena é caso de depressão. A pessoa fica na televisão vendo as covas lá de Manaus, as covas aqui de São Paulo. Teve um médico aí do ABC, que é aqui de São Paulo, mas na verdade ele atendia em São Bernardo, de 32 anos, que faleceu. A gente só fica vendo notícia ruim, fica preso em casa. Hoje está um sol belíssimo, a gente não pode sair de casa, acaba ficando deprimido. Então tem que ter um meio termo. Agora o difícil é chegar no meio termo, né? Bem,
Nós temos aqui também nos acompanhando alguns amigos, ó, o Dr. Marcos Buim, nosso amigo advogado, Luiz Gomes, Juscelino Alves dos Santos, quem mais aqui, Pedro Alberto, Dr. Osmilton Muniz, José Bosco, Elane Rosa, Gilberto Sanches. Temos aqui no nosso auditório também o Ronaldo Sasso, nosso amigo Pipi. Obrigado pela participação. Você pode continuar mandando as perguntas aqui para a gente mandar para o doutor Arthur Rolo. No primeiro bloco, doutor, nós estamos tratando sobre a questão dos planos de saúde. Os planos de saúde servem como exemplo, mas servem isso para todos os serviços. Normalmente, o governo deixa acontecer para depois resolver o problema. Nós vamos ter um momento agora de aumentos dos planos de saúde. A mesma coisa que eu dei o exemplo aqui, nossa conta de luz desse mês aqui. A Eletropaulo está dizendo que não fez a aferição das contas, então ela fez pela média. Então, no meu modo de entender, tinha que fazer pela conta menor dos últimos 3 meses, não pela média. Porque é claro que as empresas ficaram fechadas nesse mês. Então, não devia de ser pela média. Mas o governo não deixa andar, né? E deixa andar e depois acaba sobrando para o consumidor, que é a parte mais fraca. Então, normalmente diz o código lá, não, é sempre a favor do consumidor. Mas o consumidor, primeiro, ele tem que pagar, então já não é a favor dele, né? Depois ele tem que recorrer, e depois ele tem que correr atrás para realmente não ser ressarcido, mas sim para descontar da próxima conta, que isso vai demorar alguns meses. O que pode se fazer em termos de entidades organizadas, como OAB, associações comerciais, para ajudarem realmente a pedir para o governo o seguinte, olha, como vão tomar atitudes antes de acontecer, principalmente nesse caso do plano de saúde? O que a gente tem visto é uma preocupação muito grande, o plano de saúde, Walter. Eu particularmente estou preocupadíssimo. Meu plano de saúde vem subindo 20% ao ano, e agora com essa utilização que está todo mundo fazendo dos hospitais e tendo plano de saúde, os hospitais particulares, a pessoa usa o plano de saúde, a gente vai ter um reajuste de sinistralidade, que é em virtude da maior utilização do plano de saúde, monstro, em breve, aí junho, julho, vai ser praticado esse reajuste. Então, significa o seguinte, se já estava difícil de pagar plano de saúde, vai ficar mais difícil ainda. Você falou da conta de luz. Tudo bem, eles fazem pela média. Agora, quando eles fizeram a aferição, viram que você pagou a mais, eles vão fazer a compensação na conta seguinte. Se você pagou a menos, eles vão compensar na conta seguinte. Mas a gente vem vivendo um momento extremamente preocupante no direito do consumidor. Você que tem, inclusive, um programa de viagem, que gosta de viajar, muita gente já pagou viagem, não vai conseguir viajar. Tem gente que está precisando desse dinheiro que pagou para usar e que não vai ter mais condição de viajar porque o dinheiro ficou mais curto e não vai ter condição de viajar depois, quer o dinheiro de volta. O que o governo fez? Baixou aí uma medida provisória, dizendo que a empresa aérea só vai te devolver o dinheiro que você pagou dali 12 meses e com todas as multas. Então, normalmente, se você paga, por exemplo, um bilhete promocional, você perde praticamente 100% do que você pagou nesse bilhete. Aí eles vão te dar, sei lá, 5% do que você pagou daqui 12 meses. E isso também vale para pacotes turísticos, etc., vale para eventos. Quem pagou casamento, eu venho dizendo aí que quem pagou casamento, a pessoa demora aí um tempão para marcar o casamento. Marca o casamento, aí já dá o problema da Covid, já é um sinal para a pessoa tomar cuidado aí, né, no casamento. Já não é um bom presságio, mas fora a brincadeira, as pessoas que têm bufês, por exemplo, vão ter 12 meses para remarcar, e às vezes você faz lá 10 contratos, você contrata fotógrafo, contrata o iluminador, a filmagem, faz um monte de contrato. Para você colocar todo mundo junto na mesma data depois, vai ser um perengue danado. Então, o consumidor está maltratado. Hoje o incentivo é muito maior às empresas. Vocês estavam falando, por exemplo, das contas de telefone, né? Teve lá uma medida judicial
proibindo o corte, uma ação civil pública, proibiu o corte de telefone para quem deixasse de pagar. A Anatel entrou com recurso e conseguiu que essa medida fosse suspensa. Ou seja, as empresas não precisam contratar o advogado, porque a própria Anatel, que deveria regular o serviço e não defender as empresas, foi lá e foi defender as empresas. A Secretaria Nacional do Consumidor está fazendo uma série de taques aí, sem se preocupar com os consumidores, defendendo empresas. Enfim, a gente está vivendo uma situação bastante difícil. Aquele que já sofre está sofrendo ainda mais. Olha, essa questão, tá vindo a pergunta aqui, a pessoa comprou o pacote. Ela vai poder escolher quando ela quer viajar ou a companhia aérea vai poder dizer, escolher a data que ela vai viajar? Vai ter 12 meses, você vai ter que observar aquele período que você viajou. Se você comprou o pacote para o carnaval, que é a alta temporada, vai poder viajar no carnaval. Se você comprou em julho, vai poder viajar em julho. Ou seja, se era agora para maio, vai ficar para maio do ano que vem. Pode ficar, ou você pode mudar com a mesma tarifa. Mas isso é o que está na medida provisória do turismo. Mas na medida provisória das empresas aéreas, está falando em valor. Está falando que você vai ficar com crédito pelo valor para dali 12 meses. E aí uma dúvida que a gente tem, Walter, e a gente não tem a resposta para isso, só o tempo vai dar essa resposta, é se o valor não corrigido, por exemplo, você tem R$500 hoje, você vai usar R$500 daqui a um ano, pode ser que não compre nem metade do bilhete que você pagou com R$500. Então, isso é uma coisa que então, aquela história que o consumidor injusta. Leva sempre na vantagem é furado, né? Furado. A gente está vivendo um momento terrível na defesa do consumidor. Quando eu era secretário nacional... Doutor Arthur, o senhor que também é um especialista em direito eleitoral, todos querem saber, vai ter eleição em outubro ou serão adiadas? Bom, deixa eu fazer o meu jabá aqui, ó, o livrinho novinho, inclusive já tem um aqui separado para vocês. Opa! Aqui, muito obrigado. Eleições, o que mudou, né? Da editora Foco. Já está à venda no site da editora e vai ter eleição. O ministro Barroso já disse que não quer adiar a eleição sequer para dezembro. Então, tem gente aí que já está fazendo corpo mole, achando que a eleição vai ser adiada, que o mandato vai ser prorrogado. O mandato não vai ser prorrogado de jeito nenhum. Isso é cláusula pétrea constitucional e a eleição poderia ser adiada para dezembro, mas o ministro-presidente do TSE já convocou um grupo de trabalho que diz que não tem motivo para adiar a eleição, que a eleição vai ser feita em outubro sem problema nenhum. Muito bem. Doutor Arthur, muito obrigado pela sua participação. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. Quero lembrar que as páginas do ABC Repórter estão à sua disposição, inclusive para a divulgação do livro, que a gente já tinha conversado, você falou que não tinha chegado ainda o livro, né? Como também para os seus comentários. Podíamos combinar até que se eu tivesse um artigo semanal para brindar os nossos leitores, principalmente da questão do consumidor e também da questão eleitoral, que agora começa a pegar corpo. Vamos lá, estou à sua disposição. O nosso objetivo é sempre informar e você tem aí um veículo de informação bastante lido e a gente tem que usar essa ferramenta aí para disseminar informação para o ABC. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Grande abraço para o senhor. Fico aqui no estúdio novamente obrigado. Com o doutor Sérgio Tanuri. Abraço. Um abraço. Bem, voltamos aqui para encerrar o programa. Doutor Sérgio, fica com as suas considerações finais, por favor. Walter, foi um prazer participar aqui do programa, participar também com o doutor Arthur Rolo, notório advogado aqui de todo o Brasil, e querer deixar uma mensagem de esperança para todos que estão nos assistindo. Essa pandemia vai passar. Então, tenham esperança, acreditem no Brasil que nós vamos vencer a guerra contra a pandemia. Vai ter uma segunda guerra, que é a segunda onda, a crise econômica que está se avizinhando. E é por isso que a gente faz aquele apelo aos governadores do Brasil. No dia do trabalho, o comerciante quer trabalhar. Grande abraço a todos.
Muito bem. Olha, a Cida Oliveira também mandou dizendo aqui, ó, sobre a questão da luz, da água. Ela está falando que na casa dela teve leitura. Tá? Ela está dizendo o seguinte, mentira. Olha, estou dizendo, aqui não passou, e teve até publicação nas redes sociais e também na mídia impressa da Eletropaulo dizendo que fez pela média, tá ok? Então aqui a gente não quer enganar ninguém, a gente está dando informações, propostas para colaborar exatamente com você, com o nosso telespectador, com nossos leitores do ABC Repórter. Vou aqui reforçar as palavras do doutor Sérgio Tanuri, dizendo o seguinte, nós queremos 1º de maio, dia do trabalho, trabalhando. O comércio precisa reabrir, logicamente atendendo todas as formas previstas na lei para que esteja segurança, para que esteja higiene, para que esteja proteção, tanto para o comerciante como para os seus clientes. Nosso grande abraço, obrigado, doutor Sérgio, pela participação. Fique conosco aqui na programação da TV Grande ABC e da NGT. Esse programa será reprisado hoje às 18 horas aqui na TV Grande ABC e também às 20 horas. Abraço a todos, até mais. Boa tarde.